Bom dia, alunos do nono ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar hoje mais uma aula gravada, para aqueles alunos que não frequentam a aula e estão assistindo a aula online. Hoje, no nosso livro do nono ano, iremos trabalhar com a Europa, o remembramento e a fragmentação do continente europeu. Então, a Europa, durante muito tempo, ela sofreu grandes transformações, ao longo da história, principalmente por questões políticas e não apenas por questões naturais. Porque a gente sabe que alguns locais, acabam sofrendo modificações naturais por conta de questões relacionadas aos processos erosivos, e algumas catástrofes naturais que acabam ocorrendo, como furacões, terremotos, etc. Porém, acaba também se transformando por questões políticas, e a Europa não foi diferente. Diga-se de passagem, durante o processo histórico foi um dos continentes que mais modificações sofreram, nos últimos 50 anos, digamos assim, principalmente no período pós-Guerra Fria, porque nós sabemos que durante o período da Guerra Fria, a Europa ela foi dividida, em praticamente duas áreas. Um lado que era regido pelo regime socialista, onde eu tinha aí a União Soviética, que era o líder do sistema socialista mundial, e do outro lado nós tínhamos uma parte que era o oeste da Europa capitalista, onde tínhamos o líder do capitalismo mundial, os Estados Unidos. E aí, com o tempo, com o fim dessa bipolarização mundial, já na década de 90, passou-se a haver uma fragmentação na Europa, principalmente após o governo de Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente socialista da ex-União Soviética, que a partir dele, o regime socialista ele começou a perder força justamente por conta de pressão feita pelo o povo soviético na época, e aí, consequentemente, esse processo começou a ocorrer um desmembramento, na própria União Soviética, porque na época em que existia essa bipolarização mundial, quais os países que faziam parte da União Soviética, Aí eu tinha a Estônia, a Lituânia, a Letônia, Belarus, Ucrânia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Croácia, Sérvia, Kosovo, Bulgária, entre outros países, que com o final dessa bipolarização mundial, esses países acabaram se fragmentando, deixando de ser e fazer parte da União Soviética, e criaram um bloco único chamado de SEI. A SEI, também chamada de Comunidade dos Estados Independentes da Europa, porque se tornaram independentes, não faziam parte mais da União Soviética, e que hoje não, após essa bipolarização, se tornaram países independentes, E aí, por exemplo, alguns, como a própria Tchecoslováquia, também se fragmentou em dois países, Que aí eu tinha a Tchecoslováquia passou a se tornar o quê? A República Tcheca e a Eslováquia, Tínhamos também a Iugoslávia, que também foi fragmentada nesse processo aí, e transformou-se em outros países naquela região, como a Romênia, como a Hungria,
como a própria Croácia, né, acabou se tornando países independentes. Né? Então, o remembramento e a fragmentação são diferentes práticas espaciais pelas quais as diversas sociedades conquistaram e produzem e reproduzem espaço no espaço geográfico. O mundo é prodígio em exemplos desse tipo, e um dos continentes que mais vivenciou essas transformações nos últimos 70 anos foi a Europa, como eu falei para vocês. Remembramento na Europa. O remembramento espacial ocorre quando as áreas fragmentadas ou separadas por questões políticas e econômicas passam por um processo de unificação em consequência de um objetivo comum. No continente europeu, essa prática passou a ser finalidade para uma prática significativa dos Estados-nações após a Segunda Guerra Mundial. O principal exemplo foi a formação da União Europeia, que foi um bloco econômico, e como vocês já sabem, eu não canso de falar, a formação do bloco econômico tem como principal finalidade o quê? Reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias para que o produto final chegue mais barato na mão do consumidor. Então, os países que fazem membros de um bloco econômico, por exemplo, eles têm uma relação comercial livre de impostos aduaneiros, né? Livre de impostos e transporte internacional, ao qual esse imposto não chega na mão do consumidor, fazendo com que o consumidor tenha um acesso a um produto mais barato, mas porém só apenas aos países que compõem aquele bloco econômico. Por exemplo, o Mercosul, que é um bloco econômico que nós temos no Brasil não, na América do Sul, ela é constituída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E alguns países que são associados, como Chile, como Bolívia. Né? Aí o que acontece? Todos esses países que têm essa relação com o Mercosul, as relações comerciais entre eles, né, seja qual for o produto, ele é isento de pagar taxas alfandegárias, e aí, consequentemente, o produto acaba chegando de forma mais barata na mão do consumidor. Né? Existem blocos econômicos também que são criados para fazer relações comerciais de produtos específicos. Por exemplo, a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Então, esse bloco econômico também, que diz respeito à maioria dos países na Europa, né, já que a energia de alguns países europeus são produzidas através do carvão mineral, toda a relação comercial de exclusividade de transporte relacionado ao carvão e aço entre os países membros da SECA, eles ficam isentos da utilização como é que eu posso dizer, de impostos, né, com relação isento de impostos com relação à comercialização do carvão e do aço. E aí, consequentemente, acaba tornando um produto mais barato no que se respeita à produção de energia, por exemplo, nos países que produzem energia a partir da energia associada à produção de carvão mineral. A União Europeia é um desafio, é um desfecho de um longo processo histórico. A disputa pela hegemonia mundial no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial fez com que os Estados Unidos auxiliassem a reconstrução da Europa arrasadas pelos combates através do Plano Marshall, né, que o Plano Marshall foi, na realidade, um plano de financiamento norte-americano aos países que tinham sido arrasados pela guerra para auxiliar o processo de reconstrução da Europa. E aí, nesse período, houve a ascensão de partidos de orientação comunista, o que ia contra os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, que era então capitalista até hoje.
que assistiam a União Soviética dominar a porção oriental do continente, penetrando o espaço político europeu. E aí, após essa observação que os Estados Unidos começou a ver, né, o crescimento do socialismo no mundo, os Estados Unidos então resolveu criar a cortina de ferro. O que é a cortina de ferro? A cortina de ferro foi justamente um processo pelo qual fazer com que o capitalismo se expandisse pelo mundo, evitando que o socialismo acabasse se expandindo também. E aí, como foi que ele criou essa cortina de ferro? Ele fez embargos financeiros aos países socialistas, impedindo com que eles fizessem, qualquer país socialista fizesse negociação com o país capitalista, para que eles não pudessem com isso desenvolver sua economia. Tanto é que todos os países que viveram sob o regime socialista durante a Guerra Fria, hoje são considerados países pobres economicamente, né? Porque, por exemplo, a Europa, que ela foi dividida, né, em leste europeu e oeste europeu, o leste europeu regido pelo regime socialista. Hoje, com o fim dessa bipolarização, é o lado pobre da Europa, né? Como Ucrânia, Letônia, Lituânia, Uzbequistão, Tajiquistão, são países de economia um tanto quanto desprovida se relacionarmos com os países que viveram sob o regime capitalista no lado europeu. E aí hoje todo o leste europeu sofre com a questão econômica justamente por conta desse desenvolvimento do atraso financeiro retardado que se deu justamente por ter vivido por muito tempo o regime socialista. Em meio a esse panorama geopolítico, os Estados Unidos lançaram em junho de 1947 o Plano Marshall, que eu falei para vocês, e passaram a transferir bilhões de dólares para estabilizar a grave crise que se abatia sobre a Europa Ocidental. Progressivamente, o Plano Marshall proporcionou a reconstrução das estruturas produtivas, gerando um novo fortalecimento das economias de mercado dessa parte do continente europeu. Então, o Plano Marshall, ele de certa forma acabou favorecendo o desenvolvimento dos Estados Unidos, tornando os Estados Unidos como uma das grandes potências econômicas mundiais, justamente por conta dos juros altíssimos que eram pagos pelos países europeus, que pegaram dinheiro emprestado aos Estados Unidos para auxiliar a sua reconstrução no período pós-guerra. E aí, consequentemente, a partir de então, os Estados Unidos se tornou uma das maiores potências econômicas mundiais, porque estava sobrevivendo a partir dos juros altíssimos do empréstimo através do Plano Marshall. A propriedade criada pelos investimentos dos Estados Unidos não reduziu as velhas rivalidades regionais dentro da Europa Ocidental. A França e a Alemanha alimentaram históricos nacionalismos rivais, ameaçando a estabilidade do processo de reconstrução e amedrontando as empresas que tinham como objetivo estabelecer o continente. A resolução desses antagonismos viria para a implantação de 1950 do Plano Schuman, iniciativa francesa que tinha como finalidade superar o nacionalismo franco-germânico a partir da integração da região siderúrgica localizada do Alsácia-Lorena. Rica em recursos minerais, Alsácia-Lorena havia sido alvo de disputas entre Alemanha e França na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Contudo, a partir do Plano Schuman, havia uma única autoridade sobre o recurso da região, fazendo com que os dois países compartilhassem as ricas jazidas de ferro e os depósitos carboníferos franceses localizados nas regiões do Alsácia-Lorena e alemães na região do Ruhr e do Sarre. Com os conflitos regionais amenizados, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, e aí criaram um bloco europeu chamado de Benelux, né? E a Itália aderiram ao Plano Schuman em 1951. Esse tratado criou a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, como eu falei para vocês, que é a CECA. Então, todos os países que compõem a CECA, né, que são os países do Benelux e também
a Itália, a França e a Alemanha, qualquer relação econômica feita entre os países relacionados ao que? A produção de carvão e do aço, eles são isentos de qualquer imposto, não é? E aí, consequentemente, eles detêm a grande produtividade desse produto no mundo, né? Já que são países que dependem principalmente do carvão para a geração de energia, né? A Europa dos seis, com a adesão da França e da Alemanha, o embrião do processo de remembramento e unificação da Europa Ocidental a partir do desenvolvimento dos conceitos políticos de soberania compartilhável no mercado comum. Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Econômica Europeia, também chamada de CEE, né, na realidade, com o processo e integração de vários grupos, vários países europeus, no fim de tudo acabou se transformando em União Europeia, né? Porque muitos países começaram a se integrar a esses grupos, que no início era a Europa dos seis, virou a Europa dos nove, depois a Europa dos 10, dos 12, e o Ato Único Europeu, que posteriormente acabou se transformando em União Europeia, que criaram uma moeda única denominada como euro, onde se tornou uma das mais fortes do mundo, e consequentemente passaram a ser invejados por outros países do mundo, e aí, principalmente na América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá resolveram criar o seu bloco econômico, né, que a gente vai falar sobre ele quando a gente for falar sobre a América do Norte. Então, com a SECA ameaçada, se estabeleceu as dimensões diplomáticas com o objetivo de ampliar a experiência bem-sucedida para outros países da Europa Ocidental. Dessa forma, em 1957, foi assinado o Tratado de Roma, acordo pelo qual os membros da SECA apagavam as barreiras que impediam a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços de pessoas dentro do espaço dos países membros, criando a Comunidade Econômica Europeia. No entanto, o fim das barreiras alfandegárias só chegou ao acontecimento a partir de 1968, com o fim das tarifas aduaneiras. Isso facilitou a entrada em 1973 do Reino Unido e da Dinamarca, da Irlanda, criando a Europa dos Nove, que eu falei anteriormente para vocês. Esse grupo durou até 1981, quando a Grécia aderiu ao grupo, transformando assim a Europa dos Nove em Europa dos Dez. E em 1986, com a entrada de Portugal e Espanha, tornou-se então a Europa dos Doze, que, com a assinatura do Ato Único Europeu, defendia as metas claras de integração que concretizasse, estabelecendo em 1993 o fim das barreiras à livre circulação de mercadoria, capitais e serviços e pessoas. No entanto, antes disso acontecer, foi assinado em 1982 na Holanda, mais precisamente em Roterdão, o Tratado de Maastricht, que atingiu o Tratado de Roma, definindo os próximos passos para total integração. Por meio desse, o Tratado da Comunidade Econômica Europeia deixou de existir, dando origem, assim, à União Europeia, que foi estabelecida dia 1º de janeiro de 1999 para a implantação de uma moeda única, que foi o euro, né? Porém, muitas dificuldades foram enfrentadas e acarretaram um retardo no processo de relação de livre circulação de pessoas, que não entraria em vigor no ano predominante. Apenas a liberdade de circulação de mercadorias, comércio e serviços que se deu, e as pessoas ainda tinham uma burocracia naquela época de circular entre os países que faziam parte da Comunidade Econômica Europeia, ou seja, a União Europeia. Espaço Econômico Europeu e a União Europeia. No ano de 1994, foi um marco histórico do processo de remembramento da Europa Ocidental. Em 1º de janeiro, entrou em vigor o Espaço Econômico Europeu e já adotava o nome de União Europeia. E era composto por 12 países da CEE e 5 novos países que faziam parte da Associação
Europeia de Livre Comércio, a ELC, Islândia, Noruega, que no mesmo ano, após o plebiscito popular, decidiu se retirar do grupo. Suécia, Finlândia e Áustria também passaram a fazer parte dessa comunidade chamada de União Europeia. A ELC, criada em 1959 pela Inglaterra, ainda contava com a neutra Suíça, que não aderiu ao espaço econômico europeu, em virtude de um plebiscito popular que rejeitou a participação no bloco. E aos poucos, depois a adesão de vários membros foi se esvaziando e passou a contar apenas com a participação da Islândia e de Liechtenstein, da Noruega e da Suíça. Em 1997, o Tratado de Roterdã, com o qual todos os membros concordaram, exceto a Inglaterra e a Irlanda, é assinado em Luxemburgo. O Tratado de Schengen, que estabelecia a suspensão gradual parcial de todas as barreiras para a circulação de pessoas. Então, a partir de então, as pessoas passaram a poder circular na Europa, entre os países que faziam parte da Comunidade Econômica Europeia, justamente por conta da criação desse Tratado de Schengen aí, e consequentemente as pessoas passaram a ter essa liberdade que até então não era livre para circulação, somente mercadorias, comércio e serviços. Em 1º de janeiro de 2002 aconteceu o que estava previsto pelo Tratado de Maastricht para ocorrer em janeiro de 1999, a implantação da moeda única, o euro. Atualmente 17 países membros abrigam mão de uma política monetária popular e adotaram a moeda única, mas 10 outros ainda não adotaram o euro como moeda oficial. São eles: Bulgária, Dinamarca, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Reino Unido, República Tcheca, Suécia. Todos esses delegam o poder administrativo e monetário do Banco Central Europeu, tendo sua moeda única, sua moeda própria, e não o euro como moeda principal. No ano de 2004, vários países do ex-socialistas foram administrados na União Europeia e não sem antes cumprir todas as exigências econômicas e políticas. Aos antigos membros juntaram-se a República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Estônia, Eslovênia, além das ilhas de Malta e Chipre, que nunca foram socialistas, para criar a Europa dos 25, que se transformaria na Europa dos 27 em 2007 com a adesão da Romênia e da Bulgária. Unificar para liderar o mundo ou pelo menos foi o lema da União Europeia ao longo do século XX. Mas a crise que começou em 2008 e a ascensão dos governos nacionalistas jogaram por terra as aspirações do bloco, que apresentou uma economia ascendente e que influenciou amplamente os assuntos políticos e econômicos internacionais no século passado. Neste contexto, algo nunca tinha ocorrido no continente europeu. Chamou a atenção do mundo. No dia 23 de junho de 2016, foi realizado o plebiscito com o intuito de decidir a permanência do Reino Unido na União Europeia. Dessa forma, 51,8% da população decidiu pela saída do bloco, representado em números por 17.410.742 eleitores, que a partir deste ano o Reino Unido não passou mais a fazer parte. Deste ano que eu falo, é agora 2021, né? Não faz parte mais da União Europeia. Segue com os seus próprios pés na Europa, né? E aí, consequentemente, ele se desintegrou da União Europeia. Não se sabe ao certo os efeitos dessa saída, uma vez que nenhum país cometeu o tal ato
certamente não haverá qualquer tipo de alteração junto à moeda, eis porque o Reino Unido nunca chegou a usá-la. Já a vida de uma série de imigrantes que viveu no reino poderá se tornar mais difícil, o que permitiu o surgimento de diversos movimentos com a saída do Reino Unido da União Europeia. Aí só é o que aconteceu o seguinte: se o primeiro-ministro do Reino Unido for um cara consciente e for um cara sensato, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um visto, né, de permanência para as pessoas que migraram naquele período e hoje são estabelecidos no próprio Reino Unido e, consequentemente, liberar para não ter que atrapalhar a vida dessas pessoas que adentraram no Reino Unido quando o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. E aí tem que se dar um visto de permanência para esses imigrantes aí, para que não haja nenhum tipo de constrangimento nessa região, né? E aí nós vamos responder aqui algumas questões da página 128, que diz o seguinte: assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas em relação à União Europeia. Aí tem aí, ó, esse bloco econômico que passou a existir em 1992 e hoje conta com 25 países, teve sua origem na criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ao qual faziam parte inicialmente 6 países. Não. Inicialmente quem fazia parte era o Benelux, né? Bélgica, Luxemburgo e Hungria, se não me engano. Benelux era Bélgica, Luxemburgo e deixa eu me lembrar quem fazia parte do Benelux. Bélgica, Noruega e Luxemburgo. É isso mesmo. Fazia parte, aí deu início a esse bloco econômico, né? E aí, consequentemente, essa alternativa está falsa. Após a ratificação de uma Constituição da União Europeia, o euro se tornou a moeda oficial de todo o bloco econômico. Na realidade, não foi por conta dessa ratificação da Constituição Europeia, não, foi uma decisão feita através justamente dessa criação desse bloco econômico e aí, consequentemente, criou-se essa moeda única, onde essa alternativa 2 também está falso. Logo aí você já elimina a letra A, a letra B e a letra D. Fica apenas com a letra C e a letra E. Após a recusa da Turquia de integrar a União Europeia, frustra a penetração desse bloco em aproximação do Oriente Médio e ter uma maior representação muçulmana da população. Nunca a União Europeia teve interesse que pessoas da Ásia, pessoas da Europa acabassem se aproximando da Ásia, até mesmo os países que fazem parte da União Europeia. E aí não tem nada a ver, essa questão aí está falsa também. E, por fim, o veto do ingresso dos países do leste europeu à União Europeia deve-se ao fato das 3 nações terem sido repúblicas socialistas. Nada a ver também. O veto não existe, na realidade, os países que fazem parte da União Europeia, eles são livre de acesso para todo mundo, né, essa questão dessa criação desse bloco econômico. Então aí tem como resposta aí a letra C, todas as alternativas são falsas aí, essa questão 128. E a questão 2, na página 129, tem o seguinte: quais são os principais efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia? Você bota aí: o Reino Unido possui uma das mais fortes economias do mundo, sendo alguns países da Europa seus dependentes. Possivelmente qualquer perca acarretará efeitos significativos à vida dos imigrantes que vivem nos países do Reino Unido, seja sujeito a uma série de restrições. E aí, consequentemente, esse processo da saída do Reino Unido vai acarretar diretamente na questão da sociedade, da população imigratória na região do Reino Unido, e aí, consequentemente, vai ser um dos principais problemas dessa situação. Então, gente, vou encerrando por aqui nossa aula, viu?
Fiquem com Deus. Na próxima semana a gente retorna, não é? Um abraço a todos e até a próxima.